Fala, líder! Como eu posso fazer para detectar aquilo que eu preciso melhorar? Meu nome é Lúcia Quintino, sou coach de liderança e de alta performance. E semanalmente eu trago aqui para você dicas sobre liderança, coach e alta performance. Esse vídeo é mais um da série Sou Líder e Agora? Bom, a minha pergunta dessa semana é para você, líder. Como que você faz para detectar quais são os pontos de melhoria que você precisa atuar, tá? Bom, num processo de coaching existe uma ferramenta que nós usamos chamada avaliação 360 graus. No que consiste essa ferramenta, Lúcia? É o seguinte, nessa ferramenta nós temos algumas perguntas, né? Em que nós entregamos para o nosso coach é o nosso cliente, tá? Essa é a linguagem nossa, né? E aí, esse cliente, ele vai e encaminha essas perguntas para algumas pessoas que ele mesmo escolhe, tá? Essas pessoas que ele vai encaminhar essas perguntas são pessoas do seu convívio, tá? No caso, por exemplo, de liderança, que é o que eu trabalho, geralmente eu peço para a pessoa escolher pessoas que trabalham com ele, em diferentes níveis hierárquicos e de preferência diferentes comportamentos, vamos pôr assim, pessoas que tanto você se dá bem quanto você não se dá tão bem assim, tá? Entretanto, existe uma certa dificuldade muitas vezes nessa ferramenta. Por quê? Porque às vezes a pessoa não se sente preparada para receber as respostas que vão vir. Então, por isso que num processo de coach é muito importante, né, o coach, né, no caso o profissional coach, identificar se o seu cliente está preparado para esse tipo de ferramenta, tá? Muitas vezes não tá. Ele precisa ainda ser preparado em outros pontos para que ele possa receber os feedbacks a respeito dele próprio, tá? E aí, fazendo um paralelo a essa ferramenta, eu queria dar uma dica para você muito valiosa de algo que você pode usar e que também traz bastante resultado, que é muito semelhante a essa avaliação 360 graus, mas não é exatamente igual, tá? E eu vou dar até um exemplo que eu fiz, por exemplo, na última empresa em que eu trabalhava. Eu tinha por hábito fazer uma reunião mensal com essa minha equipe, ou às vezes até quinzenal, né, para alinhamento de pontos, ver algumas coisas, trazer comunicações, etc. Então, o que eu fiz em uma delas? Eu comentei com eles que essa equipe tinha mais ou menos umas 12 pessoas, né, que eu liderava. E aí, o que eu fiz? Eu comentei com eles que eu ia fazer um papelzinho com o nome de cada um, né, e que eles iam colocar os pontos fortes e os pontos de melhoria de cada um da equipe, inclusive eu. Tá? Porque o que acontece? Muitas vezes eu tinha dificuldade de extrair da minha equipe o que eu não estava tão eficiente. Porque, logicamente, pela minha posição, eles tinham um certo receio de me trazer essa informação, tá? Às vezes eles falavam entre eles, mas obviamente não para mim, né? Então, esse foi um mecanismo que eu arrumei e que foi muito útil para que eu pudesse identificar os pontos que eu precisava melhorar, tá? E principalmente eu também detectei alguns pontos dentre a equipe de algumas coisas que precisavam ser ajustadas, tá? E o que aconteceu? Quando eu dei essas folhinhas, eu fiz eles colocarem tudo num saquinho, né? As informações, né? E depois eu fui lendo um a um sem que eles se identificassem. Esse era o ponto principal, tá? Então, assim, quando a pessoa ela tá anônima, digamos assim, né? Ela não se sente desconfortável em fazer alguma crítica ao seu respeito. E principalmente, ela também sabia que ela não estava sozinha. Ela sabia que as outras pessoas da equipe também estavam fazendo o mesmo trabalho, estavam falando de pontos de melhoria seu e dos outros colegas, tá? Então, essa é a minha dica dessa semana. Se gostou, curte aqui, comente, deixe o seu comentário, me mande sua sugestão em inbox, que eu terei o maior prazer em responder. E até a próxima semana. Tchau, tchau!